E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse. Eu acho que você tem toda a razão de falar inglês em cima do altar. É super bacana, né? Mas fale o inglês corretamente. Of the King, the Power. O que isso diz, né? Isso aí você não formulou uma oração. Você não formulou uma frase. Não, mas o que acabou. Negócio de I the King, I the Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, A palavra que ele conhece em árabe é Mohamed. Mohamed é literalmente o nome mais comum que existe no mundo. Se eu quiser falar árabe, Mohamed. Você tem noção é a mesma coisa que eu falar assim, ó. E se eu quiser falar japonês, Hideo Kojima. Entendeu? Hayao Miyazaki. Entendeu? E se eu quiser falar japonês? Entendeu? E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? Foi isso que ele acabou de fazer. E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? Se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marrar, e o que marrar? O que é marrar, velho? E se eu quiser falar francês, Jacan, Eric Jacan? E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Corte rápido, faca. O que fere o seio da igreja é que você tá metendo louco, pô. Você tá metendo louco, entendeu? Você tá metendo louco pesado, cara. Você tá querendo buscar autoridade com um bagulho que é mentira, simplesmente, né? E daí você tá pegando pessoas que não sabem falar inglês e é por isso que você pega essa brecha. A pessoa não sabe falar inglês, não sabe que você tá falando uma coisa que não faz nem sentido. A pessoa não sabe falar árabe, ela vai pensar que Mohammed é uma coisa muito importante. É um nome comum, o nome mais comum da face da terra. Entendeu? Você fere o seio da igreja quando você tá literalmente mentindo. Mentir é pecado. Você tá metendo louco. Entendeu?